A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos fazer um estudo agora de Gênesis capítulo 2. O estudo bíblico de Gênesis capítulo 2 enfoca principalmente a formação e o início da vida humana no mundo criado por Deus. Esse capítulo introduz o tema da história dos céus e da terra. Além disso, Gênesis 2 também serve de preparação para o relato da provação e queda do homem em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 24. Gênesis 2 contém um registro de um período muito remoto da história da humanidade. Nesse tempo, o primeiro casal ainda habitava o jardim do Éden. O pecado ainda não havia contaminado a natureza humana. Então, de início, alguém pode perguntar: como o escritor de Gênesis teve conhecimento desse relato, já que os seres humanos ainda não existiam em parte dele? É claro que a única explicação para isso é considerar que Moisés recebeu essa revelação diretamente do próprio Deus. É por isso que o escritor de Hebreus diz que é pela fé que entendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Portanto, a genuína fé é essencial para o correto estudo de Gênesis 2 e de toda a Bíblia Sagrada. Deus concluiu a criação, Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3. Concluiu a criação. Deus não descansou, ele concluiu. Os três primeiros versículos de Gênesis 2 fazem parte de uma continuação natural do capítulo 1. Esses versículos declaram que toda a obra da criação foi concluída por Deus e que no sétimo dia ele concretizou tudo o que fizeram. Há uma ênfase muito grande nesses versículos acerca do término da criação. 4 vezes o autor bíblico faz questão de afirmar que Deus concluiu toda a sua obra. Isso significa que todos os processos que ocorreram no universo não implicam numa continuação da criação, mas na verdade que Deus sustenta continuamente a criação que está completa, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 3. Também é importante entender que a afirmação de que Deus concretizou no sétimo dia não significa que ele estava cansado, Essa afirmação é mais uma indicativa de que, de fato, Deus terminou completamente o seu trabalho da criação do mundo. Além disso, ao concretizar no sétimo dia, Deus estabeleceu um padrão para o ciclo do trabalho do homem, mostrando a necessidade do descanso, Então, meus irmãos, Deus não descansa, tá certo? Ele concretizou a sua obra no sétimo dia e deu esse dia para o homem descansar. A formação do homem, Gênesis capítulo 2, versículos de 4 a 7. Esses versículos do capítulo 2 de Gênesis expressam de forma muito mais detalhada a criação do homem e da mulher em relação ao capítulo 1 de Gênesis. É como um relato expandido acerca do que ocorreu no sexto dia da criação. E a partir dele, Gênesis capítulo 1, versículos de 4 a 31, por isso, o escritor de Gênesis diz: esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Gênesis capítulo 2, versículo 4. É interessante notar a forma com que o escritor se refere a Deus nesse versículo. Ele escreve Senhor Deus. No original, o que se tem são os termos YHWH, o nome pessoal de Deus não na aliança, e Elohim, um termo muito utilizado no Antigo Testamento para designar Deus como o soberano Criador. A combinação desses nomes mostra que o Criador de todas as coisas é
também o Deus da aliança com Israel. Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15. Em Gênesis capítulo 2, o escritor retrata Deus como um mestre artesão do processo de criação de sua obra de arte, a qual ele dá vida. Assim ele diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego da vida. A expressão soprou é uma figura de linguagem que representa a atividade criadora do Espírito de Deus. Como resultado, o homem passou a ser alma vivente, de acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 7. Esse versículo também derruba qualquer tentativa de conciliar a teoria da evolução com o criacionismo bíblico. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz que o homem passou a ser alma vivente. Percebe que o texto não diz que um ser vivente se tornou homem. Não houve um processo de evolução. O texto bíblico claramente afirma que o homem não é formado de vida pré-existente. Além disso, distintamente de todas as outras criaturas, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 26. A formação da mulher e a vida no jardim, Gênesis capítulo 2, versículo de 8 a 25. Em seguida, o texto bíblico de Gênesis 2 diz que Deus plantou no jardim, no Éden, e pôs nele o homem. Esse jardim contava com tudo que o homem necessitava para ter uma vida feliz e de plena comunhão com Deus. Mais uma vez, o escritor utiliza a repetição Senhor Deus, Gênesis capítulo 2, versículo 8. Isso está totalmente em harmonia com o que vem a seguir. Foi naquele paradisíaco jardim que o homem foi colocado em prova. Deus testou a obediência do homem em suas obrigações pactuais. Nesse contexto, duas árvores aparecem no centro desse teste. A primeira era a árvore da vida, a segunda era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 18, enfoca diretamente a criação da mulher. Atualmente, algumas teorias baseadas em antigos folclores judaicos tentam dizer que a mulher de Gênesis capítulo 2, versículo 18 não é a mesma de Gênesis 1, 27. Mas, obviamente, essas teorias não encontram nenhuma base na palavra de Deus. Então, meus irmãos, tem muitos aí, teólogos aí, historiadores, doutores, mestres, diz que a mulher de Gênesis capítulo 1, versículo 27 não é Eva. Chama-se de Lilith, que é a primeira esposa de Adão. Mas isso aí é folclore, tá certo? Isso é lenda judaica. Isso não tem base bíblica. Não temos base bíblica para sustentar que Deus criou uma mulher e depois criou outra mulher para Adão. Então, é Adão e Eva, certo? Gênesis capítulo 2, versículo 18, mostra simplesmente o processo de criação da mulher de um modo mais detalhado. Esse versículo revela que, inicialmente, ainda no sexto dia da criação, havia uma deficiência no estado da vida do homem. Faltava-lhe uma auxiliadora. Isso significa que, sem a mulher, o homem estava incompleto e incapaz de cumprir a tarefa de multiplicar e exercer domínio sobre a terra, conforme Coríntios capítulo 11, versículo de 3 a 12 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 10. O homem foi criado primeiro e, biblicamente, isso lhe confere a posição de líder social. Porém, o termo auxiliadora não implica uma inferioridade da mulher, mas numa inadequação do homem. Gênesis capítulo 2 termina com a dádiva do matrimônio. No capítulo 1 de Gênesis, ao falar da criação do homem e da mulher,
o foco está em sua sexualidade, expressando sua capacidade de procriação. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Já em Gênesis capítulo 2, versículo 25, o foco está no relacionamento social. O marido e a esposa devem construir seu próprio lar. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. A paz do Senhor, meus irmãos.